E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta, hoje com um convidado mais que especial, Dr. Isaú, que é conhecido demais em Santos aqui pelas peripécias cirúrgicas, por tudo que já fez pela população santista, e não é um exagero falar que é uma das mãos mais abençoadas aí em território nacional e internacional, e em falar que é um dos melhores cirurgiões aí plásticos do Brasil, do mundo, de Santos, que a gente tem aqui. É uma honra recebê-lo e eu estou de novo com a Cissa. E aí, pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui. Eu me atrevo a dizer que não é um dos mais conhecidos, mas é referência. E obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. É uma honra muito grandiosa para a gente poder conhecer um pouco da sua história, da sua vida pessoal, saber até onde o senhor pode ir. A gente está muito feliz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da experiência que eu adquiri ao longo de 50 anos de cirurgia plástica. E, doutor, aqui a gente começa sempre do seguinte modo. A gente pede a permissão para o convidado para tirar o pronome de tratamento, como doutor Isaú, e a gente tem um bordão de perguntar quem é o Isaú. Quem é o Isaú? Só o Isaú. O Isaú é um cidadão baiano que veio para Santos, lutou muito para conseguir ocupar algum lugar no espaço e procurou fazer da profissão o melhor que podia por todas as pessoas que o procurou. Quantos anos hoje está, doutor Isaú? O doutor Isaú está com 75. 75 anos na ativa. E deixa eu te perguntar, doutor Isaú, você fez faculdade na Bahia? Na Bahia, na Escola de Medicina e Saúde Pública da Universidade Católica. E por que Santos? Coincidência, minha irmã já fazia cirurgia plástica aqui em Santos, a Ira Maia, veio para aqui em 1972, e eu tinha vindo para o HC para fazer neurocirurgia. Foi louco. Aí, quando eu fui ver a cirurgia plástica, me encantei e resolvi fazer cirurgia plástica e terminei ficando aqui por Santos. Então, a primeira escolha não foi cirurgia plástica? Era neurocirurgia. Neurocirurgia. Que coisa, hein? Deixa eu perguntar, doutor, como é que foi a medicina? O meu pai, eu sei que meu pai, vocês, vou pedir permissão de novo, vocês são contemporâneos. Meu pai vem de uma família humilde, eu sei mais a história do meu pai, o meu pai fala que o senhor é da Vitória da Conquista, e eles falam que vocês têm uma batalha aí para conseguir cursar a medicina e tudo mais. Conta um pouco disso pra gente, como é que foi cursar a medicina para você? Minha mãe faleceu quando eu tinha uns 7 anos, e fui morar com minha avó e minhas irmãs foram internas na Sacramentina, meu pai casou-se de novo. Com 15 anos eu fui para Salvador estudar curso científico e o meu primeiro vestibular eu fiz para veterinária porque meu pai era fazendeiro e eu achava que eu ia voltar para cuidar de fazenda. Não gostei, esperei mais um ano, fui fazer medicina. E daí fiquei na expectativa de fazer cirurgia e era a neurocirurgia a especialidade minha escolhida em primeiro lugar. E aí, o que fez vou fazer neurocirurgia, o que te encantou na cirurgia plástica? O que deu esse boom, assim, vou para a cirurgia plástica? A cirurgia plástica tem uma coisa interessante, porque antes a gente pensava em termos de cirurgia e de vida, você colocar a pessoa em pé respirando. A cirurgia plástica vem com uma finalidade diferente, então ela queria uma reabilitação daquele paciente. Então, o nome cirurgia plástica vem do grego plástico, que significa modelar, dar forma. E aquelas pessoas que ficavam mutiladas de qualquer maneira, ou em decorrência de cirurgias que mutilava e deixava deformado, ou em decorrência de acidente, você buscava dar forma àquilo com a finalidade de integrar social e profissionalmente o paciente, trazendo dignidade para o paciente, tirando aquela coisa que era só você colocar o paciente respirando e andando. É muito mais que isso. Então, essa parte da cirurgia plástica me encantou. Então, a cirurgia plástica reparadora, a princípio, foi o que te encantou, a princípio? Essa maneira de você recuperar e reabilitar o paciente. Porque as primeiras enfermarias de cirurgia plástica, Harold Gillis, que era um neozelandês
naturalizado inglês, foi o primeiro na Primeira Guerra para reparar aqueles soldados que eram mutilados na Primeira Guerra Mundial. E foi as primeiras cirurgias de face, buscando integrar aqueles pacientes. Aí, na Segunda Guerra, que vem ele, o Sir Archibald Mackindu, que era sobrinho, que era o médico da rainha, e monta a primeira enfermaria de cirurgia plástica, que define mais como especialidade. E essa era a finalidade da cirurgia plástica. E é por aí que eu me encantei com a cirurgia plástica. E você acha que teve influência da sua irmã, que você falou que veio para Santos para fazer neurocirurgia, e a sua irmã cursava já a cirurgia plástica? Ela já fazia cirurgia plástica, mas não teve influência. Foi mais por mim mesmo quando fui ver a cirurgia plástica. Gostei e achei que foi, assim, uma escolha certa, me realizei. Não, isso a gente não tem dúvida. Até hoje eu me realizo. Isso eu acredito que ninguém na Baixada Santista tem dúvida. Porque é uma coisa diferente, porque a cirurgia plástica é um capítulo muito grande. Então você tem toda aquela parte da microcirurgia, cirurgia crâniofacial, queimados, cirurgia da mão. Vai além da estética, né? A estética é muito pequena, 5% da cirurgia plástica você chama de cirurgia estética. Eu não chamo, porque você define saúde como bem-estar físico, mental e social. A partir do momento que você olha no espelho e não gosta de alguma coisa, ou seja, a deformidade que foi congênita ou adquirida de forma traumática pelo tempo, você não é feliz, então você já não é portador de saúde. Exato. E a finalidade que a gente tem na cirurgia plástica é exatamente essa, de colocar em condição de você ocupar seus espaços social e profissional com intensidade e segurança. E modéstia à parte, que todo mundo, a gente vai ter que, então... Quando você percebeu que você era diferenciado? Eu sempre gostei do que faço. Agora... Não, mas tipo, quando você falou assim, não, eu percebi que eu não era igual aos outros cirurgiões. Aquela virada de chave que você fala, aquela virada, eu sou muito bom no que eu faço. Eu nunca percebi, mas quem mais fala assim, quem falava... Quando começaram a falar, então? O primeiro a falar uma coisa diferente foi o Stamato, que foi... assim, professor do teu pai, Pacheco, e ele é uma pessoa extremamente inteligente. Eu operei a esposa dele e depois a segunda. E um dia ele estava lá assistindo cirurgia e botou o dedo na minha cabeça e disse, é assim, quando aquele veio para jogar futebol, teve o dom, nasceu, era o Pelé. E você nasceu com dom para fazer cirurgia plástica. Cara. Foi a comparação que o Stamato fez. Que eu falei, é demais porque eu não sou tudo isso, não. Eu me considero um cirurgião dedicado, tenho uma boa habilidade cirúrgica, mas não era tudo isso. Mas fiquei feliz porque ele comparou e vindo do Stamato, que era uma pessoa que eu admirava muito. E que hoje, o que a senhora acha que hoje é, comparando da sua época para os cirurgiões atuais, que falta para formar novos Isaús? Olha, eu vejo uma coisa que você vem banalizando a imagem e buscando atingir aquilo que é inatingível. Eu acho que a gente tem que respeitar o paciente e buscar entender as limitações que você tem para isso. Você não pode colocar em risco a vida por qualquer motivo, de maneira banal. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai abordar. Hoje a gente vê as promessas e essas coisas que vêm de medicina estética, que muitas vezes leva à mutilação de pacientes. A gente tem que ter um pouco mais de critério, respeitar um pouco a imagem e os limites daquilo que você pode fazer. Você não trabalha com boneco de argila, você trabalha com ser humano e você tem os limites. E a cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral e, como tal, está sujeita a intercorrências e complicações inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Não, eu posso falar com relação a isso com a maior propriedade do mundo, com relação à sua prática da medicina, porque você não vai lembrar, mas há uns 7 anos atrás eu fui sua paciente e eu queria muito fazer uma cirurgia plástica e eu tinha todos os exames ok, só que deu uma leve anemia. Só que era muito leve, todos os outros médicos falavam que era muito leve, que não interferia, você falou, interfere sim. Falou, vamos tratar essa anemia, e aí depois a gente conversa. Acabou que logo depois eu engravidei e tal, mas eu lembro que você brecou e falou assim, é leve, mas existe. Não tem por que te colocar a risco nisso. Sim, eu acho E você foi o único médico na época que falou isso. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Primeiro no paciente.
A medicina não pode ser tão comercial, ela é uma coisa que você recebe, o paciente coloca em sua mão aquilo que ele tem de mais valioso, que é a vida e o corpo. E você tem que entender o que está recebendo. Ninguém merece receber. Você tem que responder com muito critério, muito amor e muita responsabilidade. Quem foi seu mentor? Quem eu falo assim, hoje, quando eu penso no meu professor, quando o doutor Esaú hoje pensa no professor dele, quem que foi o seu mentor? De todos os professores que eu mais admirei foi o Renato Lobo, que era primo da irmã Dulce, que era o chefe e professor de clínica médica. Esse foi uma das pessoas que eu mais admirei na vida. Ele que montou a enfermaria do Hospital da Irmã Dulce na época, e eu fui preceptor por um tempo de clínica médica e eu acompanhei por alguns anos. Mas o que te fez admirar ele? Qual o diferencial que ele tinha? Ele era muito humano, muito sério, muito ético e responsável. E tinha um senso de liderança maravilhoso. Eu tinha 10 leitos lá, eu era das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Paciente que internasse, eu era obrigado a fazer a história clínica, para no outro dia, às 7 horas da manhã, ele discutir o caso com a gente. E ele obrigava a gente a não pedir excesso de exames. Você tinha que justificar o número de exames que você estava pedindo e tinha que justificar o número de medicamentos que você estava dando. Ele dizia o seguinte: em medicina, abundância é sinal de penúria. Quando você pede muito exame, não sabe o que está diagnosticando. Quando você dá muito remédio, não sabe o que está tratando. Então, a gente tem que ter tudo critério. Quando você tem muita técnica para resolver uma coisa em termos de cirurgia, é porque nenhuma é boa, porque quando é boa é uma só. Nossa, então, ele sempre impactante. procurava a gente cobrar isso da gente, para a gente exercitar com responsabilidade a medicina. E é isso que você coloca em prática na tua equipe até hoje? Sim, é uma das pessoas que eu mais admirei e é uma das pessoas que eu procuro seguir. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, doutor. O Caetano falava que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O que é a delícia de ser o doutor Esaú e o que é a dor de ser o doutor Esaú? Quais são as partes boas e as partes ruins de ser você? Olha, as partes boas é você poder fazer por alguém alguma coisa. E tem, em alguns a maioria dos pacientes se sente feliz com aquilo que você pôde proporcionar. E a parte ruim é quando você não consegue realizar nada, quando você não consegue fazer por alguém alguma coisa. A gente está aqui para isso. E a gente não está para somar em termos material, mas em termos de evolução espiritual. Ver aquilo que você pode somar para justificar a sua existência. Então, a parte ruim é quando a gente não consegue somar nada naquilo que a gente executou. O senhor acha que dentro da nossa profissão, nossa, porque o senhor acha que o tempo que o senhor passa dentro do centro cirúrgico, abdicando de família, tem algo que você fala assim, pô, isso é pesado, essa parte? Olha, ou não? Eu gosto tanto do que eu faço que eu nunca percebi o tempo que eu fico no centro cirúrgico. É mesmo? Eu chegava a operar assim 400 pacientes por mês, quando eu fazia o serviço lá no Hospital dos Estimadores, na emergência. E nunca me cansou. Falando nisso, quantos pacientes o senhor tem mais ou menos operado? O senhor tem catalogado? Tem mais de 100 mil. Gente. Sério? 100 mil? Só na clínica são mais de 60. E falando de família um pouco, o senhor é casado há quanto tempo? Eu sou viúvo, estou casado agora com minha atual esposa há 5 anos. A minha esposa faleceu, vivi 25 anos com a Márcia. 25 anos o senhor foi casado com ela, aí depois de viúva, agora o senhor está 5 anos com a nova esposa. Sim, eu posso garantir para você que os melhores anos da minha vida passei quando eu me casei. Então, vale a pena. Então, é isso que eu ia perguntar. Você acredita na instituição do casamento? Eu acho muito importante, tanto assim que eu estou casado de novo. Eu não nasci para viver sozinho. Eu acho que a gente precisa de uma parceira, de pessoas que soma com você e divide com você algumas coisas. A gente tem nossos momentos de fraqueza e de tristeza, e você tendo uma pessoa do lado é fundamental. Aqui, ó, a mãe dele, que o pai dele foi meu colega, uma pessoa espetacular, teve uma companheira que foi exemplar para ele nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele teve um acidente vascular cerebral. Sim, a Cássia é maravilhosa. E ele está ali. É o que eu digo. Então, a gente prova que vale a pena essa instituição chamada família. Com e certeza. Ainda tudo
Isso ainda deu, assim, 3 filhos, que agora vai ter a obrigação de continuar o trabalho que ela tem. Doutor, o senhor ainda aspira a alguma coisa com a sua idade, com feito tudo, você ainda tem sonhos, ainda tem metas a serem realizadas? Olha, eu sempre trabalho com... Eu ainda não atingi, eu nem fiz aquilo de melhor na minha vida. Eu acredito que tem muita coisa para eu fazer. Boa. A gente pode ser um aborto, a gente pode morrer com 1 ano. Então, como a gente ainda está vivo e estou aqui, não sei por quanto tempo eu vou estar por aqui, eu ainda acredito que eu ainda tenho muito para fazer e ainda espero fazer alguma coisa melhor do que o que eu já fiz. Com certeza. E assim, perguntei sobre o casamento e eu quero saber de filhos. O senhor tem filhos? Tem um casal, São quais as profissões? Quais idades? Vamos lá. o menino tem 34 anos, fez administração, mora em São Paulo. A menina fez moda e agora, na Universidade de Viena, fez marketing digital. Gestão em marketing digital, mora em Viena. Falando em Ai, marketing que digital. legal, mora em Viena. Mora. Falando em marketing digital, o senhor não usa as redes sociais, né? Não sou a minha geração não é muito... E ainda é extremamente conhecido, mesmo sem as redes sociais, mas não gosta da. Já tem assim, eu vou contar uma coisa para você. Uma vez eu estava lá em Innsbruck, estava eu e o Luciano, né? E uma das pacientes gritou: Esaú! Me deram um jantar lá em um restaurante medieval, tinha 10 pacientes que eu tinha operado lá da aula. Sério? Tem gente de fora que vem para operar com você? Fora do país? Direto. Todos, sempre, assim, Suíça, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Portugal. Austrália, Portugal. E o que o senhor acha Índia. do cirurgião plástico brasileiro diante dos cirurgiões plásticos em todo o mundo? A cirurgia plástica brasileira é forte? Se equiparou? Como é que está essa situação? Cirurgia plástica brasileira está entre, assim, em número de cirurgias de tudo, é a segunda sociedade do mundo. A primeira é a americana, a segunda é a brasileira, a terceira é a japonesa. E a cirurgia plástica brasileira teve um impulso muito grande, porque teve um gênio que transformou e ultrapassou limites com a cirurgia plástica, que foi o professor Ivo Pitangui. Era diferente e ele conseguiu levar a cirurgia plástica brasileira ao patamar de hoje, como professor e como divulgador. Inclusive, eu tenho eu não lembro nem o canal, nem o nome para poder falar, mas existe não é um reality show, mas sei lá, um documentário, não sei o que é, que passa na TV por aplicativo, que fala sobre cirurgias plásticas e americano, e muitas das pacientes vão em busca do bumbum brasileiro, do seio brasileiro. A referência é muito brasileira desse seriado, vamos dizer assim. E aí a gente pensa que a cirurgia plástica no Brasil hoje, ela é referência em outros países, ou estou equivocada? Não, a cirurgia plástica brasileira, como eu estou lhe dizendo, é a segunda maior sociedade, onde tem o primeiro local em cirurgia plástica, os Estados Unidos, segundo o Brasil. E ainda existe essa questão dos... O senhor acha que, assim, é sabido que a cirurgia plástica, por ser uma especialidade de fim e não de meio, que até por enquanto ainda tenho achado um pouco errado, mas é uma especialidade de fim, ainda é uma das especialidades que tem maior número de processos com erro médico. O senhor acha que a maioria desses processos, sendo o senhor quem é, a maioria desses processos é uma falta de comunicação entre o médico e o paciente, ou realmente está acontecendo algumas vezes ou muitas vezes existem erros crassos assim? Hoje você tem uma coisa que você chama o erro médico imaginário. O que existe é o que você chama de diferença de aspiração. O paciente tem o conceito de autoimagem. Ele é aquilo e tem aquele conceito daquilo que ele gostaria de ser. Certo. E quando você está na consulta, às vezes você não consegue captar essa coisa que o paciente deseja. E você faz a cirurgia e ele não fica satisfeito porque
Aquele conceito de autoimagem ele já traz. É o que você chama de diferença de aspiração. Aquilo que você pensou que captou e aquilo que você deu e o que o paciente pensa em receber. Então, ele acha que isso aí é um erro seu porque você não atingiu aquilo que você queria. E a outra coisa é que essa coisa de procedimentos de fins é impossível, porque a cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral. E, como tal, está sujeita a essas intercorrências e complicações. Você não pode falar que é um procedimento de fim, não, é de meio. Agora, quando você começa a fazer propagandas, mostrar pré e pós-operatório, você passa a prometer um resultado. Exato. E aí você pode estar transformando em um procedimento de fins, de forma errônea, porque deve ser um procedimento de meio. Tanto assim que a gente não pode prometer nenhum tipo de resultado, porque você pode ter deiscência de sutura, você pode ter infecção, você pode ter necrose, você tem tudo que pode acontecer em uma cirurgia. Sim. A gente procura amenizar isso. O que acontece com cada cirurgião é você se preparar para resolver esses transtornos, essas intercorrências, complicações que pode advir em uma cirurgia. Você tem que estar preparado para resolver. E, doutor Esaú, deixa eu te fazer uma pergunta agora bem atual. Existe muito burburinho de que lipo-LED é só um termo usado para lipoaspiração. Isso é verdade ou são técnicas diferentes? É tudo mentira. O nome é lipoplastia. O que é a lipoplastia? Você abordar o celular subcutâneo com a finalidade de restabelecer contorno corporal. Não é uma cirurgia para emagrecimento, não é uma cirurgia para trincar abdômen. Como o pessoal começa a colocar nome exatamente para fazer uma propaganda. Então, já vai chamando de lipo. Nem é LED, é LAD, né? Porque é lipo de alta definição. Sim. LED é uma lâmpada, LAD é o que eles botam, mas eles falam LED mesmo. Uhum. Não, eu, como leiga, peço desculpas, mas é o que eu vejo na internet e o que eu estudei para vir conversar. Eu estou falando para você, eles chamam de LED mesmo, mas não é. É LIP, alta definição. LAD é português. Exato. Então, vamos falar. Mas isso eles falam, e a gente começa a americanizar. Hidrolipo, lipo-light, não existe. O que existe é a lipoplastia. E é essa a finalidade. Não tem essa coisa de você estar trincando abdômen. Isso é besteira. Eu sou contra. Contra. Exato. E a gente faz sempre esse bate-bola, assim, a gente vai para tua vida pessoal, volta para o profissional, vai para o pessoal, volta para o profissional. Até, doutor, quais são teus hobbies? O que o senhor faz, assim, quando está em casa, quando não está operando? Eu vou operar, mas quando não está operando, o que tem graça para você? Eu tenho o convívio com minha família e a outra coisa que eu gosto de fazer, assim, crio cavalos. Gosto de legal. Tem um Aras. Tem. Em Santos, onde? Não, em Sorocaba. E meus cavalos correm lá no Jockey Clube de Sorocaba e de vez em quando eu vou assistir as corridas. E tem as fazendas que também de vez em quando eu vou, que eu gosto de passear e gosto de ter contato com a natureza. Essas são as coisas que eu mais gosto de fazer. Beleza. E o Esaú tem dificuldade de ter amigos ou não? Não, tem bastante amigos. Não sente uma... Tem facilidade de perceber o interesse, tem facilidade de perceber o jogo político quando isso está envolvido? Ou sabe lidar com isso, sabe? Não ligo. Em termos de política, eu não ligo. Eu acho que cada um tem uma opinião em todos os sentidos. E a gente tem que debater e respeitar a opinião dos outros para ser respeitado também. A gente não pode ser igual, mas tem que respeitar. E isso não significa que você vai estar discordando de alguma coisa, discutindo, brigando. Não. Muito pelo contrário. A gente é diferente nesse sentido de maneira de pensar em termos de política e de outras coisas. Não tem por que assim, ter um convívio. Hoje a gente vê o Brasil dividido em uma situação que eu acho assim desnecessária. Eu acho que você tem que pensar da sua maneira, eu pensar da minha, e está aí. Democracia é isso. Exato. Religião e tudo, você tem a sua, eu tenho a minha. Por que a gente tem que estar discutindo religião? Nunca. O que você tem que ver é o seguinte: a religião é importante, porque a religião e a arte humaniza tudo, inclusive o ser humano. Senão você não seria nada. Então, são coisas importantes, independente de que tipo de religião você siga. Doutor Esaú, deixa eu te perguntar uma coisa. O doutor Esaú, durante toda a construção profissional, na posição que está hoje, ele teve mais colegas ou mais concorrentes ou inimigos? Não sei. O senhor
pode ir? Eu só penso nos colegas. Se tiver algum inimigo, eu desconheço, porque eu não procuro tomar conhecimento das pessoas que... Eu prefiro nem pensar que existiram. Eu tenho meus amigos, as pessoas Ninguém que... chegou a te incomodar? Não. Incomodar, não. Não, a gente não vai citar nomes de jeito nenhum, mas eu tô querendo dizer assim, você é uma pessoa que na cirurgia plástica na Baixada Santista é uma referência, é uma pessoa que se sobressai. E Pedro, aquele prego que se destaca é o que é mais martelado. Eu quero saber se na tua vida profissional você foi um prego que se destacou. Eu acho que assim, na minha vida, eu procurei fazer o melhor e procuro fazer o melhor. Eu, como estudante, eu estudava 16 horas por dia. Eu não tinha fim de semana nem feriado. Em termos, casei com o primeiro casamento com 39 anos, porque eu não saía do hospital. Eu passava dia e noite. Então, eu sempre fiz isso com bastante intensidade e com vontade. E sempre tive essa vontade de fazer da melhor maneira, exatamente por causa do tipo de profissão que eu escolhi e respeitando aquilo que coloca em minhas mãos. Então, eu tinha que fazer com toda intensidade e isso era a parte prioritária da minha vida. Quando a pessoa coloca o corpo e a vida na minha mão, eu tenho que saber o que eu estou recebendo. Exato. E se o senhor pudesse, hoje, com 75, voltar atrás e fazer algo de uma maneira diferente, o senhor mudaria algo? Olha, o passado para mim valeu para eu poder aproveitar melhor o presente. Eu não olho para o passado para me arrepender do que fiz, mas para tirar lições para não repetir algumas coisas que eu deixei de fazer, ou que eu fiz, ou fazer algumas que eu deixei de fazer. Então, o passado para mim vale como estudo para eu melhorar o presente, ter um futuro melhor. Não quero sofrer duas vezes. Não, mas achei inteligentíssimo. O passado, para mim, é o que faz eu não querer fazer no presente. Isso é muito bom. Você vê o que você não gostou, porque não adianta você se arrepender. Não adianta você ficar pensando em coisas que você... Não, isso aí passou, mas a lição ficou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora, dando uma cutucada, porque é o nosso papel aqui. Uhum. Sua filha tem alguma cirurgia plástica? Tem. Você que fez? Sim. Jura? Ela fez cirurgia de nariz, fez lipoaspiração. E você que fez, eu acho isso muito incrível. Porque assim, por exemplo, meu pai precisou fazer uma cirurgia. E quando eu pedi pra ele fazer, que ele é meu melhor amigo de infância, assim, ele ficou meio assim, falou, você tem certeza, tá? Falei, cara, eu confio em você, eu entrego meu pai nas tuas mãos. Você não teve esse impasse de tipo, nossa, é minha filha na mesa cirúrgica? Não, sempre que você tem uma coisa que eu digo sempre, você tem uma equipe médica. E a cirurgia deve ser com a equipe completa. Então, você tem um anestesista, você tem um cirurgião, você tem um primeiro auxiliar, você tem um segundo auxiliar. E com isso, você sabe que qualquer coisa você tem ali o primeiro auxiliar, que é uma pessoa que está em condição de assumir a cirurgia, caso tenha qualquer transtorno com você. Você pode infartar no meio de uma cirurgia, mas o paciente não pode passar por nenhum tipo de risco. Então, o primeiro auxiliar é esse que vai assumir em qualquer momento. Então, com a equipe bem feita, você pode fazer qualquer cirurgia sem problema nenhum, que não tem... Nossa, eu acho muito legal. É uma segurança muito incrível. Doutor, e espiritualidade? O senhor tem religião? Eu sou fundador da Associação Médica Espírita de Santos. Eu, Ricardo Salum, José Nilson. O senhor é espírita? Vergara. Então acredita em Deus? Eu sou cristão. E sou batizado na Igreja Católica. Como eu estou lhe dizendo, cada um tem... A religião cristã é fundamental, mas a gente tem que respeitar todas. Eu acho que você tem que ter um freio. Então, cada um tem um nível de desenvolvimento espiritual. E você busca na tua vida aquilo que é compatível com você. Então, pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, pode ser tudo. A gente tem que respeitar. É importante você ter um freio. Sim. Sem a religião, você é um bicho. O senhor já passou, eu já passei algumas vezes, em cirurgia, alguma coisa. Pô, agora eu preciso de uma ajuda lá de cima, porque já teve alguma cirurgia que você passou, eu falo que é um perereco, já passou algum perereco que fala assim, puto, o que eu tô fazendo aqui? É aquela coisa que você tem que estar preparado de vez em quando, você, principalmente nas cirurgias de emergência, você depara com situações que não são esperadas. Mas a gente tem que estar tranquilo e confiando em Deus. Normalmente,
o pensamento em Jesus, o pensamento positivo, ele vai ajudar sempre você em qualquer circunstância, não só na cirurgia. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Esaú. Qual é o teu critério na avaliação daquela paciente que chega e quer o que você sabe que não dá para entregar? É aquilo que eu estou lhe dizendo. Quem determina o momento de se fazer a cirurgia é o paciente. Não existe idade, não existe nada. Existe a relação do paciente com o espelho. A não ser nas deformidades, nas doenças neoplásicas, você tem um câncer, uma coisa dessa, que você tem que fazer a cirurgia, a gente tem que procurar a melhor maneira de fazer uma abordagem, uma reparação naquele momento, para deixar o mínimo de mutilação possível para que você não venha sofrer as consequências de uma dificuldade de integração social, profissional, por qualquer tipo de deformidade. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu pudesse pedir do senhor 2 notas. Uma nota para cirurgia plástica no Brasil há 20 anos atrás e uma nota para cirurgia plástica no Brasil hoje, quando eu falo cirurgia plástica, não é em si a sua equipe operando. É em si em como se tornou o assunto na população. Que nota você daria para 20 anos atrás e que nota o senhor daria para hoje? Aquilo que eu falei para você, eu acho que hoje você está banalizando a imagem. E a cirurgia de 20 anos atrás era uma coisa mais séria, com mais respeito. A gente não tinha essa coisa de estar apresentando pré e pós-operatório, mostrando... O senhor é contra isso? Você acha que tem muito médico hoje, muito mais comercial do que exercendo a medicina em si? Provavelmente. Boa. Era sobre isso. Se está assim, tem que falar. Deixa eu perguntar. Muita gente ainda faz e associa a cirurgia plástica, estudantes de medicina, a dinheiro, status, a um garbo, né, que traz a uma pompa que traz a cirurgia plástica. E quem vive isso já passou por tudo. Dinheiro traz felicidade? Ou traz o que dinheiro representa para... Olha, vou lhe dar um exemplo. Eu nunca vi carro forte acompanhando velório. Céu não tem gaveta, céu não tem banco, mas o inferno tem castigo. Isso foi excelente! Você é cobrado pela sua conduta e não pelo que você acumulou. Eu não acredito que as pessoas são felizes por ser o mais rico do cemitério. Incrível, incrível. Eu nunca tinha ouvido essa expressão e eu vou usar para a vida. E olha, o senhor me autorize, por favor. E nessa sua jornada toda profissional, todos os anos, todo o conhecimento, toda a técnica que você teve que sempre estar se atualizando, hoje você tem uma equipe que você confia e tal. Todas as cirurgias, o senhor está presente ou não? Eu opero todos os meus pacientes. Ninguém nunca operou um paciente meu. Porque você procura, seria uma traição muito grande. E eu não faria isso de maneira nenhuma. Porque existem alguns boatos de alguns médicos que fazem todo o processo e no dia da cirurgia ele não está atendendo. Que eu não opero, é mentira. Eu sempre opero... Não, sobre ele eu nunca ouvi. Já falaram. Sobre o senhor eu nunca ouvi, de verdade. Eu nunca deixei ninguém colocar a mão num paciente meu. Não, porque, a não ser... Se eu tivesse nenhuma situação... Tá ruim, aconteceu alguma coisa. Acontecer no decorrer da cirurgia. Porque seria uma traição muito grande. Exato. Porque você tem o direito de escolher o médico que você quer. E quando você escolhe, a responsabilidade minha é muito grande. Você se colocou na minha mão, foi lá em milhões de médicos, me procura. Como é que eu poderia fazer alguma coisa que não fosse respeitar a sua vontade? O doutor Esaú é médico das antigas. Sim. Eu não consigo nem chamar ele de Esaú, porque eu peço normalmente... Não consigo, porque eu chamei de tio, chamei de... Eu chamei de... Pô, Tá acabando com ele. Não, eu chamei ele de tio quando foi lá em casa, eu chamei ele de doutor. É tanto respeito que eu não consigo sair do papel. Não, mas assim, na verdade, eu acho que isso é uma questão de admiração, né? Tipo, o Felipe estava super nervoso com a sua vinda. Tanto é que 5 minutos antes ele queria te ligar pra você ter certeza. Eu falei, Felipe, é a mesma coisa de você estar devendo uma pessoa e a pessoa te ligar antes do vencimento. Não deu o horário, não precisa ligar. Já conheceu. Mas ele estava super nervoso. Já conheço. Já conheceu a gente velha. Mas assim, é uma admiração bonita. Eu tive
tive o prazer de ser sua paciente e ter uma admiração pela sua resposta. E assim, tipo, as coisas que a gente pergunta aqui hoje é para saber muito do lado profissional, do lado pessoal também. Você falou dos seus filhos, você falou do seu segundo casamento, tal, tudo, mas assim, a gente sempre pergunta a virada. Existe na tua memória, na tua lembrança, o momento que você virou a chave e falou, eu sou o doutor Esaú. A gente já perguntou isso antes aqui, falando sobre aquele momento de, eu sei o que eu tô fazendo e tal. Agora é aquela segurança que dá na gente de, tipo... De falar, eu sou o cara. De falar, nossa, eu sou. E não preciso provar mais para ninguém. Não, eu sou. Eu, na minha vida toda, eu procuro fazer medicina de forma séria, honesta, mas sem essa preocupação de provar alguma coisa para ninguém. Eu acho que eu não tenho que provar nada. Eu acho que eu tenho que fazer e tenho que agradecer a confiança do paciente, porque o importante é o paciente. Eu existo porque existe o paciente. Mas Se não fosse o paciente, não existia médico. Então, a gente tem que entender que a coisa mais nobre que você tem é o paciente que te procura. E esse, sim, é que deve ser respeitado e que deve ser cuidado e, assim, ter um carinho e um respeito muito grande. Então, quando que os pacientes começaram a te procurar mais? Fala assim, com que idade? Fala assim, agora estou muito procurado. Eu nunca percebi. Agora, assim, eu sempre trabalhei muito e quando você começa... Porque no começo é tudo difícil, pinga um paciente aqui, pinga um paciente ali. Você começa a fazer a cirurgia e o resultado vinha de boca em boca, porque antigamente você não tinha aquela coisa de você ter essas redes sociais hoje, porque isso é uma coisa louca, né? Hoje você... É uma tecnologia maravilhosa, mas que pode ser usada de uma forma enganosa. Sim. Mas é isso que a gente diz. Por isso que existem as fake news, não é só... Até nas propagandas. Mas é isso que a gente diz sobre... Eu sou a favor do boca a boca até hoje, eu tenho 43 anos. Mas até hoje, por exemplo, se eu quero um médico para minha filha, eu ligo para o Felipe. Felipe, tem uma indicação de um otorrino? Para o meu pai, tem uma... Enfim, seja o que for, eu peço uma indicação para alguém que domina um assunto. Hoje em dia, a gente acha que as redes sociais estão dominando, inclusive a classe médica, num aspecto de que as pessoas vão naquele médico que tem muitos seguidores. O que você tem. E isso é triste, eu acho. Seguinte, o passado o currículo seu é seu passado. É o resultado, é aquilo que o paciente deve procurar por informação de outro paciente. Eu vejo hoje a preocupação muito com o comércio. Você está mais tratando como objeto. Virou uma zona comercial, né? Você está querendo fazer mais e propaganda disso. Eu acho isso absurdo, porque isso não é um produto de prateleira de supermercado. Isso é um ser humano, isso é uma vida. Exato. E hoje, assim, na tua projeção futura, fora o profissional, no profissional, a gente não tem dúvidas que vai continuar super estourando aí, continuando sendo referência. Mas na vida pessoal, existe alguma coisa que você fala, eu me imagino lá no final fazendo isso, que você ainda não faça. A gente já sabe das fazendas. Quer ser pai de novo, quero ter 38 netos, quero adotar um cachorro, sei lá. Existe alguma coisa lá no final que é uma fazenda que você fala, eu preciso, quando passar aquele portão, ter feito. Olha, se eu soubesse quanto tempo de vida eu tenho, eu ia procurar fazer alguma coisa diferente. Como eu não sei, eu acho que eu ainda tenho muito tempo, eu ainda não pensei nisso. Eu ainda quero continuar fazendo medicina e tendo a minha família como, assim, um esteio que você, quando volta para casa e tudo, você quer ter sua esposa, sua família, isso é que é a coisa mais importante. O importante hoje é que você é um ser humano e um profissional realizado. Eu sou. Isso é muito importante, Por que será que médico vai até capengando, né? Tem tanto... Eu vejo que meu pai vai para consultório, assim, é uma coisa que eu tenho orgulho de ver meu pai doente. Ele vai e trabalha. Você tem uma coisa que a gente tem que diferenciar, o médico e o técnico de medicina. O médico faz por amor. Nossa, cara. Gente, vai ter vários bordões. Vai ter vários cortes, cara. Vai ter vários bordões lindos. Que legal. É muito bom ouvir isso, assim. E que sirva de um aprendizado. Porque, aproveitando, o que você acha dessa nova classe médica que tá vindo por aí?
Os estudantes, eu não vou falar dos formados. Eu não... Qual é a sua concepção? Porque, assim, eu tenho uma concepção, por exemplo, eu tenho uma filha de 12, quase 13 anos. Eu sei a criança que eu fui e a educação que eu tive. E eu sei a criança que a minha filha é e a educação que eu dou para ela. Não que minha filha seja uma criança mal educada. Imagina, minha filha é minha princesa, é meu amor, é meu orgulho. Só que a minha mãe só olhava. Quando meu pai colocava a comida na mesa, a gente ia comer o que estava na mesa. E não era uma condição social, porque, graças a Deus, eu nunca passei nenhum tipo de perrengue na minha vida. Meus pais sempre deram uma condição social muito boa pra gente. Mas se meu pai colocasse ali, por exemplo, eu como dobradinha, todo mundo falava, nossa, meu pai gostava, e ele colocava na mesa, e era pra comer o que tinha na mesa. Hoje, a minha filha, não. Hoje a gente coloca a comida, ela fala, ai, não gosto, tal. Então, é uma coisa que a gente vê que a gente está errando, mas que a gente está acompanhando toda uma sociedade. Então, eu te perguntando como profissional, como que você vê esses novos estudantes de medicina? Eu vejo um excesso de escola de medicina e a quantidade não significa qualidade. E eu vejo que eles vão sofrer muito para poder enfrentar a medicina, porque o ensino não tem a mesma qualidade que tinha. Só em determinado tipo de faculdade você ainda consegue isso. Tanto assim que você vê hoje, a hora que você se forma, fazer cursinho para fazer prova para residência. Isso mostra que existe uma falha no ensino médico. Excesso de escola, qualidade menor. E a residência também, acho que o tranco é um aprendizado em tanto agora para esses meninos. Nossa, meu Deus do céu. Não gosto nem de falar, que dá arrepio. Na sua época também, a residência era pesada assim? Na nossa época chamava residência porque a gente morava no hospital. Morava mesmo, né? Por isso chamava residência. Sério? Morava mesmo. Eu não sabia. Morava mesmo. Eles moravam na Santa Casa. Doutor, eu queria agradecer o teu tempo, da sua esposa, por ter te acompanhado até aqui. Queria agradecer a Cissa. Nossa, parabenizar foi um prazer. pelo trabalho que você faz em Santos, faz com o Josué, faz com a Fernanda e fez com diversos outros cirurgiões plásticos aí na cidade, pela formação que você deixa com eles e vai deixar para as futuras gerações, que quem aprender com o Josué, aprendeu com o Isaú. E então eu só tenho a agradecer pelo tempo que você disponibilizou. A gente sabe que é curto, que você está cansado, que você quer ir para casa, tá louco de cansaço, mas... Com a minha esposa aí, tô tranquilo. Obrigado pela gentileza dos dois de terem vindo aqui hoje. É uma honra muito grande, eu falo como mulher. Eu acredito que eu não estou falando uma grande besteira. No âmbito da mulher, a cirurgia plástica é um negócio que a gente olha e fala, nossa, cara, eu sou fascinada pela cirurgia plástica. Quero fazer ainda muitas, se Deus quiser. E quando o Felipe falou que o senhor aceitou, eu fiquei assim, em êxtase, que eu falei, nossa, a gente vai ter a referência. Porque eu acho mesmo, é uma opinião pessoal da Cissa, independente do programa. E fico muito feliz da aula que o senhor breve nos deu. E não a aula só do âmbito profissional, mas do âmbito de vida, de aspectos profissionais, da visão que o senhor tem hoje tão esclarecedora do que é um médico de verdade. E com respeito com o ser humano, com respeito com a plástica, respeito com tudo. Obrigado mesmo pelo... Eu agradeço a oportunidade e digo sempre, a minha clínica está sempre aberta para qualquer um. O meu nariz tem jeito, esse aqui, ó. Nossa, precisa muito, gente. É horroroso. Não, tem jeito isso aqui? Precisa muito. Não. Como eu digo, minha clínica está aberta sempre para qualquer estudante de medicina que queira ver alguma coisa. Eu sempre estou disposto a ensinar, porque foi uma coisa que eu não nasci sabendo. Tive bons professores e quero continuar fazendo o que eu sempre fiz. Ensinar é uma meta minha. Então, a gente pode deixar o contato da sua clínica, deve ter um RH, tem um RH dele, de repente, para os estudantes de medicina. Não, a gente vai pedir para o pessoal da produção, vai colocar um Instagram da clínica, manda em direct estudantes de medicina que queiram aprender com um grande mestre. É um convite do Dr. Isaú. De receber, de mostrar e ensinar. Pronto.
Doutor, muito obrigado mesmo pela tua gentileza. Eu fiquei muito feliz. Meu pai mandou um abraço fraternal para você. Pra ele. Fui muito feliz que você veio. Ele sempre me enche o saco. Mesmo. Ele é ótimo. Obrigado, doutor.